Olá, bom dia. 2 minutos de atraso porque não estava querendo fixar o vídeo sai a toda hora, o vídeo ao vivo, e nós reiniciamos o aparelho celular e está aqui, 8h17, nosso novo horário, 8h15, devido ao meu trabalho estar tendo a necessidade. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a todos os irmãos espirituais que nos auxiliam, que nos intuem, que nos ensinam, que nos protegem, que nos dão aquela direção a seguir quando estamos um pouco, ou meio, ou muito atrapalhados ou perdidos, e que possamos mais uma vez, primeiramente ao Pai, estarmos gratos por mais um dia de estudo, por mais um dia de Evangelho. Obrigado, amigos, peço a compreensão de vocês aos horários que estão sendo alterados, mas mesmo assim ficará por 30 dias no mínimo no Facebook, e assim que eu puder, hoje mesmo estarei colocando os vídeos, como faço diariamente, postando eles no YouTube, tá bom? No canal Reflexo da Luz. Então, gente, bom dia, quem chegou aí, vamos lá, um coraçãozinho subindo, quem será? Ah, bom dia, Vilma, tudo bom? Bom dia. E os irmãos que vão chegando mais tarde aí vão comentando aí o que gostariam de estar auxiliando para que a gente possa melhorar nosso trabalho. Então vamos continuar ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre o primeiro, o item que a gente lia assim, mas não dava muita importância, mas é importantíssimo, porque até hoje se cometem muitos suicídios ainda em todo o mundo, principalmente no período de dúvidas, incertezas, de medo, que os inimigos do amor tentam colocar em nossas mentes, tanto encarnados quanto desencarnados. Então vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra o suicídio e a loucura. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devida à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos estremecimentos que, sem ela, o teriam perturbado. Com toda certeza, a doutrina de Jesus, através do Espiritismo, nos deixa assim, de uma forma mais racionais, mais alertas, sabendo que os reveses da vida não tem outra causa senão a nossa invigilância em algum momento, e que tudo que nós passamos, além de serem provas ou expiações, são grandes aprendizados, uma grande escola da vida, e que nós retornaremos a esta escola quantas vezes for preciso, e se nós bolarmos aula, fugirmos da aula ou sairmos pela porta do suicídio, nós estaremos complicando mais ainda a nossa existência futura e o nosso sofrimento durante o período que nós estaremos nos recuperando até tomarmos ciência do ato que fizemos. Item 15. Ocorre o mesmo com o suicídio, excetuando-se aqueles que se verificam no estado de embriaguez e de loucura, o que se pode chamar de inconscientes. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, sempre há por causa geral algum descontentamento. Ora, aquele que está seguro de não ser infeliz senão um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente tem paciência. Só se desespera se não vê término a seu sofrimento. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia. Mas o que não crê na eternidade, que acredita que tudo nele acaba com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e infortúnio, só vê o término disso com a morte.
nada esperando, acha absolutamente natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, ou numa palavra, as ideias materialistas, são os maiores estimulantes ao suicídio. Trazem a covardia moral quando se veem homens de ciência se apoiarem na autoridade de seu saber, no esforço de provar a seus ouvintes ou a seus leitores que esses não têm nada a esperar após a morte, não se está trazendo junto dessa consequência a de que esses são infelizes, não tem nada melhor a fazer do que se matar? Que poderão dizer para desviá-los disso? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança podem dar-lhes? Nada além do nada. Bom dia, Azuma! Tudo bom, minha amiga? Se o nada é nada além do nada, do que é preciso concluir que, se o nada é o único e heróico remédio, a única perspectiva mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Portanto, a propagação das ideias materialistas é o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Não sendo mais permitida a dúvida com o Espiritismo, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em condições totalmente diferentes. Daí a paciência e a resignação que naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. O Espiritismo também tem, sob esse aspecto, um outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Mostra-nos os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Dentre os suicidas, alguns cujo sofrimento, mesmo sendo apenas temporário e não eterno, não deixa de ser menos terrível. E de tal natureza que faz refletir todo aquele que tente partir da terra antes da ordem de Deus. Portanto, o espírita tem como oposição à ideia do suicídio vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tão mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido sobre a terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado totalmente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair no outro pior, mais longo e mais terrível, e se engana, se acredita que matando-se vai mais rápido ao céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de suas afeições, que lá esperavam reencontrar. Porque se conclui que o suicídio, não lhe trazendo senão decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não mais haverá suicídios conscientes. Comparando, então, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas só pelo ponto de vista do suicídio, descobre-se que a lógica da primeira conduz a ele, enquanto a lógica da última o evita, o que é confirmado pela experiência. Bem-aventurados aflitos, muitos irmãos acabam realmente se rendendo ao suicídio devido a tantas sugestões que são trazidas para eles por irmãos desencarnados. E às vezes o seu próprio comportamento, ele acaba acreditando que não vale mais a pena viver, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Então, se vocês tiverem alguém por perto que tem umas ideia meio estranha, que transparente, assim que você vai olhar nos olhos dela, perceber que ele está meio comportamento meio estranho, aproxime-se com cautela, com calma, com amor e procure discretamente colocar algumas ideias espíritas para ele, para poder falar para ele que não vale a pena, tá bom? Então já são 8h19, mas como atrasou um pouco por causa da própria internet, a gente vai começar só um pouquinho aqui do item muito interessante, livro dos Espíritos, ainda no capítulo 1 dos Espíritos, vai falar sobre os anjos e os demônios.
são as questões que vamos esclarecer na visão espírita o que são anjos e o que são demônios. Questão 128. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Achava-se que sim, mas o espiritismo é bem claro. Não. São espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. A palavra anjo, aqui já é o comentário de Kardec. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres, bons e maus, que existem fora da humanidade. Diz-se o bom e o mau anjo, o anjo da luz e o anjo das trevas. E nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou gênio. Tomamos aqui na sua significação boa, ou seja, o anjo do amor. Lembra que a novela lá, que é noveleiro aí? Zuma, noveleira? No tempo da minha mãe tinha uma novela que chamava Anjo Mal. A mulher disse que era uma peste, então ela não era perfeita, era um anjo ao contrário, né? Fazia as coisas ruins. 129. Os anjos também percorrem todos os graus? Percorreram todos, mas, como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem lamentar e chegaram mais depressa, outros empregam maior ou menor tempo para chegar à perfeição. A 130. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade, e que muito antes de existir já havia espíritos no seu grau supremo. Os homens, por isso, acreditam que eles sempre haviam sido perfeitos. Ok? A 131, há demônio, no sentido que se dá a essa palavra, se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Se há demônios, é no teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Vamos ler o comentário de Kardec para encerrarmos esta parte. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, a não ser na sua acepção moderna, porque o termo grego daimon, de que ela deriva, significa gênio, inteligência, e se aplicou a seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Os demônios, segundo a significação vulgar do termo, seriam entidades essencialmente malfazejas e seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Mas Deus, que é eternamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua própria natureza e condenados pela eternidade. Se não fossem obra de Deus, seriam eternos como ele, e nesse caso haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é a de ser lógica. Ora, a dos demônios, no seu sentido absoluto, falha nesse ponto essencial, que na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, admitindo divindades malfazejas, também se admitissem os demônios. É concebível, mas para quem quer que faça da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria negar a sua bondade. Os partidários do demônio se apoiam nas palavras do Cristo, e não seremos nós que iremos contestar a autoridade dos seus ensinos, que desejaríamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estariam bem certos do sentido que ele atribui à palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica é uma das características da sua linguagem? Tudo o que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra?
não queremos outra prova além desta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará antes que todas essas coisas se cumpram. Não vimos a forma do texto bíblico contraditada pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Não pode acontecer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que deviam falar de acordo com o tempo e a religião em que se achava? O Cristo não poderia ter dito conscientemente uma falsidade. Se, portanto, nessas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos ou que as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o mesmo que fizeram com os anjos. Da mesma maneira que acreditam na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, também os espíritos inferiores tomaram também os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. A palavra demônio deve ser, portanto, entendida como referente aos espíritos impuros, que frequentemente não são melhores que os designados por esse nome, mas com a diferença de ser o seu estado apenas transitório. São esses os espíritos imperfeitos que protestam contra as suas provações e por isso as sofrem por mais tempo, mas chegarão por sua vez à perfeição quando se dispuserem a tanto. Poderíamos aceitar a palavra demônio com essa restrição, mas como ela é agora entendida num sentido exclusivo, poderia induzir em erro, dando margem à crença na existência de seres criados especialmente para o mal. A propósito de Satanás, é evidente que se trata da personificação do mal sob uma forma alegórica, porque não se poderia admitir um ser maligno lutando de igual para igual com a divindade, e cuja única preocupação seria de contrariar os seus desígnios. Como o homem necessita de imagens e figuras para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos com formas materiais dotadas de atributos que lembram as suas qualidades ou seus defeitos. Foi assim que os antigos, querendo personificar o tempo, deram-lhe a figura de um velho com uma foice e uma ampulheta. Uma figura de jovem, nesse caso, seria um contrassenso. O mesmo se deu com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representam os anjos, os espíritos puros, numa figura radiosa com asas brancas, símbolos de pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, símbolos das paixões. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses símbolos entidades reais, como outrora tinha visto Saturno na alegoria do tempo. Texto compridinho, mas necessário, porque é o comentário de Allan Kardec sobre anjos e demônios. Então espero que nós possamos continuar sempre estimulados a estudar, conhecer, aprender, para não sermos enganados por encarnados ou desencarnados. Muita paz para todos, até amanhã, um grande abraço. João Carlos Vilar, meu primo, um abraço, meu querido, bom dia, bons negócios, boa semana, muita paz e saúde. Gente, até amanhã, fiquem com Jesus, amanhã novamente às 8h15, se Deus quiser e a internet permitir. Muita paz.